Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Gostaram aqui da nossa logomarca? Vocês eu não sei, mas eu adorei. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o idioma. Vamos falar sobre inglês. Existem muitas pessoas que têm dificuldade em falar, né, uma língua estrangeira, principalmente inglês. E hoje em dia, o inglês acabou se tornando a segunda língua ou a primeira língua de muitas nações. E para falar desse tema hoje, estou aqui ao som de Frank Sinatra com Marcelo Ghiotti, meu grande amigo Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem, Luizinho. E você? Como é que tá? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, é uma Marcelo. honra estar aqui. Muito Tenho obrigado. certeza que os nossos colegas aí, os nossos telespectadores também gostarão muito dessa entrevista. Eles estarão muito felizes com o que a gente vai falar aqui hoje. Marcelo, vamos lá, meu amigo. Pois não, Luiz. Muita gente tem dificuldade em falar inglês. Tem gente que já passou por N cursos, já tentou, já fez aula na internet, já fez aula particular e não desenvolve. Você sabe me dizer o motivo disso? Realmente tem pessoas que têm mais dificuldades que as outras? Será que aquele aprendizado que ele teve lá atrás na escola, aquilo pode ter criado uma barreira nessa pessoa? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Claro. Na verdade, Luiz, há várias situações envolvidas nisso daí. Primeiramente, algumas pessoas sim, algumas pessoas têm mais dificuldade com o idioma inglês do que outras pessoas. Até porque, o que acontece? Diferentemente de outras línguas, de outros idiomas como o francês, o italiano, o espanhol, que tem a mesma origem do português, que são línguas latinas, o inglês é uma língua anglo-saxônica. A origem do inglês é diferente. Sim. E o inglês demanda que se use mais músculos da boca, mesmo da língua, da garganta, do que o português. Então, peraí um pouquinho. Quem tem dificuldade de dicção, por exemplo, pode ter dificuldade em falar inglês? Correto. Pode sim, com certeza pode. Então, se a pessoa tem um problema, por exemplo, de dicção, é necessário tratar isso. Seria importante, eu acho que ajuda, né? A pessoa tem problema de dicção, ela já tem uma certa dificuldade, até mesmo para falar a língua portuguesa, é bem possível que ela vá transferir essa dificuldade para o idioma inglês, que vai exigir, como eu falei, mais musculaturas, mais movimentos, né? É uma língua cantada, né? Então ela é uma língua muito expressiva, diferente do português. Só um detalhe aí para as pessoas que nos assistem, nossos amigos, o Marcelo não é médico nem fonoaudiólogo, o Marcelo é professor de inglês, tá bom, gente? Professor de inglês. Então, sim, existe essa dificuldade, sim, algumas pessoas têm mais dificuldade. Com relação a cursos, né, aí eu falo até com experiência, isso varia muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, principalmente as pessoas mais tímidas, elas têm dificuldade em adaptação, principalmente em escolas. Por quê? Porque na maioria das vezes, com algumas exceções, as escolas elas formam grupos, né? Que esses grupos variam pode ser de 3 até, eu conheço escolas, por exemplo, que colocam numa sala de aulas até 12, 14 pessoas. Sim. Uma pessoa mais tímida, ela acaba realmente não tendo muita oportunidade e pela sua própria timidez, pela sua própria dificuldade em se expressar publicamente, ela acaba bloqueando. Quer dizer, ela acaba tendo uma dificuldade de interação, né? De interação em grupo, correto. É isso? Exatamente. Poxa, eu não tinha pensado isso, nunca imaginei isso. Claro, e isso na hora, por exemplo, de praticar, de interagir, de ter que conversar, porque o inglês, como qualquer outra língua, na verdade você vai adquirir fluência falando, você tem que falar, você tem que praticar. Ela acaba reprimindo por conta da sua vergonha, da sua timidez. E muitas vezes, como eu já disse até por experiência, eu tenho alunos que vieram de escolas e têm um bom vocabulário, têm uma boa compreensão, conseguem ler muito bem, mas na hora de falar tem muita dificuldade, tem um bloqueio justamente porque não praticaram. Porque não foi vamos dizer assim, o mais apropriado, a escola não foi o local mais apropriado para o aprendizado para aquela pessoa que tem aquela personalidade, aquela característica. Exatamente, Luizinho. Marcelo, aquela história de que quem não sabe falar bem o português, quem não aprendeu bem o português na escola, não consegue também se desenvolver bem no inglês. Mito ou verdade? Do meu ponto de vista, é um mito. Eu acredito que o que ocorre é o seguinte.
Com relação, são duas línguas completamente diferentes na sua origem. Então, o português, a origem é latina. O inglês, anglo-saxônica. O que ocorre é o seguinte, a dificuldade que eu vejo, por exemplo, uma pessoa que tem um português um pouco mais pobre, que não tem um português muito bom, não teve um bom conhecimento da língua portuguesa, e ela passa a aprender inglês, o que eu percebo a dificuldade maior é gramaticalmente falando. Sim. Por quê? Na hora de fazer uma conjugação, por exemplo. Por exemplo, muitas vezes, quando nós estamos ensinando inglês, acaba sendo natural, e muitas vezes nós nem atentamos para isso. Às vezes nós falamos assim, olha, em inglês, diferentemente do português, o adjetivo vai vir antes do substantivo. Sim. Então nós falamos isso naturalmente, né? E eu já tenho, né, alunos que às vezes falam assim, desculpa, Marcelo, mas o que é o adjetivo, o que é o substantivo? Então aí sim, esse é um erro que veio, né, é uma precariedade que veio realmente do conhecimento da língua portuguesa. Sim. Então, fica difícil a pessoa avançar no inglês se ela não tiver esse conhecimento básico da língua portuguesa. Então, nessas situações, o que eu faço? Eu dou, de certa forma, uma aula de português. Né? Até porque, antes da minha formação em inglês, eu fiz um tempo de letras também. Então, eu explico, olha, o que é o adjetivo? É aquilo que vai dar característica ao nome. Uma pessoa. Você vai lá atrás, vai lá na raiz. Eu explico o que é o adjetivo, explico o que é o substantivo, e aí sim eu mostro. Então, eu vou falar, olha, essa palavra em inglês é o substantivo, essa é o adjetivo. Em português, nós falamos casa grande. Em inglês, nós vamos falar big house, nós vamos falar grande casa. Entendi. É o inverso. Aí, nessas situações, o conhecimento mais precário da língua portuguesa, sim, vai interferir no aprendizado da língua. Com relação à pronúncia em si, não. Nada? Não. Até porque muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar ou fizeram só o ensino básico da língua portuguesa, por exemplo, tem uma expressão, se expressam, tem uma facilidade com a língua e se expressam muito bem. Marcelo, tem idade? Tem uma idade certa para se começar? Essa é a idade ideal. Existe isso? Luizinho, é o seguinte, com relação à idade, eu acho que a partir do momento que uma criança ela começa a estudar, começa a aprender a língua portuguesa, ela já tem condições de aprender paralelamente ao idioma inglês. Claro, existem escolas especializadas, não é o meu caso. Então, existem escolas especializadas que têm uma metodologia própria para ensinar crianças. Né? Existem escolas que hoje trabalham já a alfabetização nas duas línguas, não é isso? Exatamente, sim. Existem Tanto escolas... é que existem as escolas bilíngues, Exatamente. Em Ribeirão Preto nós temos uma escola canadense, por exemplo, que é uma escola bilíngue, né? A pessoa aprende paralelamente tanto português quanto inglês. Né? Nas grandes capitais isso é muito comum, escolas norte-americanas, né? Que onde você aprende os dois idiomas, como você diz, escolas bilíngues. Então não, a partir do momento que uma criança ela começa a aprender o português, ela já tem condições também de ingressar e começar a aprender o inglês. E assim, claro, precocemente ela vai estar aprendendo inglês, vai ter com uma idade bem curta, bem nova, a criança vai estar falando o inglês já, né? Marcelo, uma outra coisa. Muita gente tem vontade de conhecer os Estados Unidos, quero passear, quero ir em Miami, quero ir na Disney, enfim. Tenho vontade de ir lá conhecer. Com quanto tempo de aula? Eu sei que existem métodos, né? Você trabalha com método, tem escola que trabalha com outro método, mas vamos falar o básico, a gente brinca assim, vamos falar o nosso linguajar, o meu e o seu. O suficiente para não passar apertado, né? O suficiente para a gente não passar fome, como dizem por aí. Claro. Com quanto tempo de estudo, aproximadamente, você acha que uma pessoa, eu consigo ir lá e me virar, e tomar um ônibus, e andar num shopping, e comprar comida, e enfim. Quanto tempo de estudo aí, de aula a gente consegue? Sim. Aproximadamente. Ok. Bom, duas coisas. Primeiro, né, não existe curso milagroso, né? Então, algumas escolas fazem, né, eu considero uma inverdade, fazem um marketing, né, onde elas atestam que em 6 meses ou 1 ano você está falando fluentemente inglês. Claro, se você tiver a oportunidade de morar num país, num outro país, vamos pegar como exemplo os Estados Unidos, isso é perfeitamente possível. Agora, salvo isso, não. Com relação à sua pergunta, eu diria que com
para se virar, né, como você falou, no básico, para pedir um alimento, para pedir uma informação, para passar pela entrevista, né, quando chega lá na imigração. Sim. 3 meses a pessoa consegue já ter um vocabulário. 3 meses? 3 meses. Para esse básico mesmo, né? Quer dizer, nada que demande um diálogo, uma conversa mais profunda. Sim. Pedir um alimento, pedir uma informação, sim. Ligar num telefone. É mais difícil, por telefone é um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, com 3 meses ele consegue se virar ele consegue chegar até lá e voltar. Sim, com toda certeza. Se tiver juízo, volta com segurança, né? Com certeza. Para o trivial, a pessoa consegue se virar bem, né? Agora, sim, isso eu estou falando com relação à minha experiência e com relação à minha metodologia de ensino, que é particular. Sim. Porque aula particular, a evolução é muito maior. Sim. Muito mais rápida. Inclusive, você acabou de chegar de lá, né? Chegou essa semana de lá. Exato. Aliás, por falar que você chegou de lá, eu quero te pedir novamente uma gentileza e eu acho que quem nos assiste vai gostar também. Vamos fazer um novo programa falando um pouquinho dos Estados Unidos? Com de certeza, como é que está o país, prazer. né? Claro. O novo presidente lá, Donald Trump, né? Dizem que o cara é maluco, outros falam não, que o cara é bom. Enfim, vamos combinar o seguinte, semana que vem, vamos bater mais um papo? Com certeza, falando sobre os Estados Unidos, claro. Falando de como é que está o país, o que você sentiu, claro. né? Você já me disse que já foi várias vezes para lá. Sim. Vamos fazer isso? Com certeza, com o maior prazer. Tenho certeza que os nossos colegas aí do Facebook, nossos colegas inscritos aí no nosso canal também vão gostar. Marcelo, foi um prazer enorme te receber. Foi todo meu. Obrigado mesmo, muito obrigado por ter vindo. Eu quem agradeço. E na semana que vem, então, fica combinado e a gente vai falar um pouquinho sobre o país do Tio Sam. Ok. Aguardo vocês. Muito obrigado, Luizinho, pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. Marcelo chegando hoje aqui, já junto com a nossa nova logomarca, ou com a nossa logomarca, que foi feita pelo pessoal lá da Job Publicidade. Eu quero agradecer a Job Publicidade em nome da nossa amiga Jo, em nome do Wilson, em nome de todos os funcionários, né? O Edmilson, o Hendrix, enfim, uma equipe maravilhosa lá, né, que fez esse trabalho aqui. Muito obrigado, gente, e a todos vocês. E como eu digo sempre, desejo a você um ótimo final de semana, que você aproveite cada momento da sua vida, do seu final de semana, perto das pessoas que você ama, perto das pessoas que lhe fazem bem. Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê uma semana de vitória. Como sempre, um beijo no seu coração. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Semana que vem mais falando do país do Tio Sam. Obrigado também à nossa produção que tem nos permitido fazer um programa gostoso, um programa descontraído. Tchau, gente. Tchau, obrigadão. Obrigado.